E aí, meus amigos, tudo bem? Começando mais um vídeo, dessa vez para analisar Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova, 1-1 no placar, e eu já te pergunto, o torcedor tricolor tá feliz com esse pontinho ou tá com aquela sensação de 2 pontos perdidos neste domingo? Vamos falar sobre isso, mas antes aproveita, já comenta aqui para iniciar aquele debate, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seu amigo tricolor, com seu amigo rubro-negro, porque aqui a gente sempre presta uma atenção especial no futebol baiano. Falando dessa partida, começando do começo, escalações. A gente viu pelas escalações das equipes que o Bahia tinha uma grande oportunidade neste domingo de levar os 3 pontos num confronto direto, né? Primeira rodada de Campeonato Brasileiro, mas dá para dizer que Bahia e Corinthians fazem um confronto direto em busca de uma vaga na Libertadores, né? No ano passado, o Corinthians tomou a frente do Esquadrão, mas os dois conseguiram a vaga na pré-Libertadores. Hoje, o Bahia sorri por último, né? Porque se classificou para a fase de grupos e o Corinthians não, mas o fato é que os dois hoje pleiteiam mais uma vez essa vaga na Libertadores de 2026. Então era importante já conseguir esses 3 pontos nessa noite, até para deixar o adversário um pouquinho para trás logo nessa largada. E o Bahia, assim que saem as escalações, a gente vê que o Bahia está um passinho à frente, porque o Bahia vai com força máxima, com exceção do goleiro Marcos Felipe, que foi substituído pelo Ronaldo, e eu já chego lá, e com energia de uma semana, né? Porque o Bahia jogou no domingo, a final do Baianão, teve jogo no meio de semana pela Copa do Nordeste com o Ceará, mas botou o time reserva, poupou a grande maioria dos seus jogadores, né? Alguns poucos entraram no segundo tempo, enquanto o Corinthians no dia seguinte, na quinta-feira, teve uma partida decisiva, uma final de campeonato contra o Palmeiras, um jogo muito tenso, um jogo muito disputado, que ficou vivo até o final, 60 minutos no segundo tempo. Então, uma partida que exigiu muito fisicamente dos atletas e até por isso muitos deles foram poupados da relação, não só da lista de titulares, mas da relação no jogo na Arena Fonte Nova. Então, Garro não foi, Memphis não foi para Salvador, e isso, claro que de alguma forma facilita a vida do Bahia, não é que transforma o jogo em 3 pontos protocolares, não é o caso. O Corinthians tem um elenco qualificado, tem um time bem treinado também, então não era barbada, em nenhum momento isso foi colocado, eu acho que ninguém pensou nisso também, mas acho que despertou um otimismo a mais do torcedor tricolor. A única mudança, como eu disse, no Bahia foi a entrada do Ronaldo. Eu não vi ainda a coletiva do técnico Rogério Ceni, não vi se ele explicou essa decisão, mas eu acho que, a não ser que tenha sido uma questão de ordem física, para mim foi uma decisão precipitada, porque o Ronaldo teve oportunidades até agora, mas não acredito que mostrou nos poucos jogos que teve que está melhor do que o Marcos Felipe nesse ano. Vale lembrar que o Marcos Felipe foi muito corretamente eleito o melhor jogador em campo no Bavi, que deu o título para o Bahia lá no Barradão. Fez defesas importantíssimas, fez uma grande atuação e não por acaso foi o homem do jogo. Então acho que o Marcos Felipe vem fazendo uma boa temporada, começou desacreditado no banco para Danilo, ganhou a titularidade na pré-Libertadores e agora está consolidado como titular, na minha opinião. Mas o Ronaldo tem nível técnico para equiparar o Marcos Felipe, até para ultrapassá-lo. Só não acho que essa decisão deveria ter sido tomada agora. Acho que o Ronaldo deveria continuar aparecendo como uma segunda opção e ganhar oportunidades, quem sabe, em jogos um pouco mais acessíveis, entre aspas, ou até partidas de Copa do Nordeste que virão por aí. Talvez porque não uma Copa do Brasil, porque essas primeiras fases tendem a ser um pouco mais tranquilas, mas enfim. Não acho que o Ronaldo desapontou nessa noite na Arena Fonte Nova e nem passa por ele o placar de 1-1 na Arena Fonte Nova também. Acho que ele fez uma partida correta, mas manteria o Marcos Felipe se fosse eu o treinador do Bahia. Agora falando de bola rolando, a gente viu um primeiro tempo de domínio do Bahia, mas de um domínio que não foi colocado tanto à prova em termos de perigo, em termos de poder de fogo, contra o gol do Matheus Donelli, né? O Bahia teve uma grande oportunidade com o Lúcio, depois de uma grande enfiada do Everton Ribeiro, mas o Donelli fecha muito bem. Depois de uma ótima trama também, a bola chega na esquerda, o Luciano Juba toca ela para trás e o Jean Lucas bate por cima, uma outra grande oportunidade. Mas mesmo tendo mais posse, mais passes trocados durante a partida, eu acho que faltou ao Bahia um pouco mais desse poder de fogo na primeira etapa, de finalizar melhor as suas jogadas. E ainda assim, a sensação era de que o Bahia deveria sair do primeiro tempo com um resultado melhor, né, com um triunfo parcial, e não era o que estava acontecendo até os acréscimos da etapa final. O Corinthians tinha oportunidades com o Yuri Alberto, com o Breno Bidon, mas normalmente em escapadas fortuitas, né, e que foram muito bem defendidas pelo Ronaldo, né, chutes firmes do Corinthians, mas não foram
lá grandes chances de perigo da equipe corintiana, e o Ronaldo estava lá para interferir, né, para salvar todas elas. Até que no fim do primeiro tempo o Gilberto aparece na área para cabecear muito bem, uma bola cruzada pelo Juba, que fez um excelente primeiro tempo e abre o placar para o Bahia. Quando a gente vê 1-0 construído aos 46 do primeiro tempo, volta do intervalo, Corinthians sem Yuri Alberto, o Bahia mantendo o time do jeito que estava, a minha expectativa era de um jogo tranquilo na etapa final, porque eu imaginava que o controle do Bahia, que já acontecia no primeiro tempo, continuaria durante os últimos 45 minutos, e o Corinthians, ainda mais cansado, né, pelo desgaste de quinta-feira na final do Paulista, sem suas principais peças, pouco poderia fazer para ir atrás desse resultado, né, para buscar um empate, para buscar uma reação, para ameaçar o gol do Ronaldo. Eu imaginei que o Bahia teria 3 pontos certamente, relativamente, melhor dizendo, tranquilos na Arena Fonte Nova. Não foi bem isso que aconteceu, né? Embora o Bahia tenha começado o jogo com mais ímpeto, né? O Ademir teve uma grande chance cara a cara com o Donelli logo no início do segundo tempo, mas o goleiro fechou muito bem o ângulo, né? Não vou nem colocar como gol perdido pelo Ademir. Embora o Bahia tenha tido essa ótima oportunidade, pouco depois o Everton Ribeiro foi expulso, e corretamente expulso, porque na passada ali, nele que está acompanhando a progressão do jogador do Corinthians por trás, na passada ele acaba pisando no calcanhar do jogador do Corinthians, que vai para o chão. Tanto é acidental esse pisão no calcanhar, que até o Everton Ribeiro sente, né? Porque se ele tivesse planejando dar o pisão no calcanhar, ele não ia tropeçar na própria perna ali, pisar errado e sentir o lance depois. Mas foi por acidente, só que sem querer também é falta. Ele já tinha amarelo, recebeu o segundo, foi corretamente expulso, deixou o Bahia com um homem a menos. E eu acho que a partir daí o jogo vira completamente, porque o Bahia, a cada minuto que passa, deixa mais a bola com o Corinthians e vai se arriscando. Essa posse de bola maior do Corinthians, essa troca de passes, esse controle de jogo alvinegro, não se traduziu em perigo. O Ronaldo não fez nenhuma defesa no segundo tempo, nenhuma, mas o Bahia abdicou de sua principal característica, que é ter o controle. O Bahia pode não ter o controle em todos os jogos, mas tenta ter o controle em todos os jogos a todo momento. E o Bahia me parece ter desistido de tentar em certo momento do segundo tempo. E é importante você controlar o jogo, não só em termos ofensivos, mas defensivamente também. Eu bato muito nessa tecla. A posse de bola não é um recurso de equipes ofensivas apenas. Você ter a bola significa que você não pode sofrer um gol. Isso é um recurso valiosíssimo do ponto de vista defensivo. Então, equipes que têm posse de bola também podem ser equipes defensivas. E acho que o Bahia deveria ter explorado esse aspecto um pouco mais, de se proteger com a bola. Mas o Bahia não fez isso. Acho que o sistema defensivo do Bahia, mesmo no segundo tempo, foi bem. Tanto é que evitou que o gol do Ronaldo fosse atingido de alguma forma, né, porque ele não fez uma defesa sequer. Isso é até o gol do Héctor Hernandes no finalzinho do jogo, mas o meio-campo do Bahia não conseguiu competir contra o meio-campo do Corinthians, como normalmente a gente vê acontecer depois da saída do Everton Ribeiro, né? O Bahia teve até um aviso, um anúncio, um alerta de que esse caminho estava errado no gol do Romero. O Thales Magno estava impedido na origem da jogada por centímetros, porque ele estava no campo de defesa com os pés fincados no campo de defesa, mas com o corpo projetado à frente, portanto impedido. E mesmo assim, mesmo com esse alerta, mesmo com esse tapinha na cara de acorda, tá dando errado, o Bahia não conseguiu mudar a sua forma, né, de controlar, de saber sofrer o jogo, e tomou o gol no finalzinho do Héctor Hernandes, uma bola cruzada na área. Ele aparece no meio dos zagueiros e finaliza muito bem de cabeça para marcar o 1-1. E no finalzinho do jogo o Breno Bidon ainda tirou tinta da trave. Então, se essa bola vai alguns centímetros mais na direção do gol, quem sabe a gente teria tido uma virada do Corinthians na Arena Fonte Nova, que seria acho que um duro golpe, né? E talvez nem tão justo assim com a performance do Bahia, considerando o que o time fez quando tinha 11 contra 1. Mas eu queria dar minha opinião, principalmente sobre o que acontece depois da expulsão do Everton Ribeiro, porque eu acredito que o Ceni talvez não tenha tomado a melhor decisão ao substituir o Ademir pelo Gabriel Xavier. Porque no meio campo e no ataque do Bahia a gente tem muito claramente quem é que joga por um lado e quem é que joga por outro. No meio campo, o Jean Lucas cai mais pela esquerda, o Everton Ribeiro cai mais pela direita. No ataque, o Pulga está na esquerda e o Ademir está na direita. Quando você tira o Everton Ribeiro, né, quando ele sai do jogo expulso, e você tira o Ademir que joga na direita, você tirou duas peças ali que preferem jogar pela direita do campo. Aí você
libera mais os laterais, né, porque o Gabriel Xavier aparece como um terceiro zagueiro ali no setor, você consegue liberar mais os laterais, mas no momento em que o Juba sobe, o time fica bambo, né, o time fica torto para a esquerda, porque você tem o Jean Lucas, você tem o Pulga, você tem o Juba e na direita você não tem ninguém. Quando o Gilberto sai, você ainda está com um jogador fazendo papel de dois, né? Porque ele está cobrindo o Everton e está cobrindo também o Ademir. Então, eu acho que não deixou o time equilibrado, principalmente no meio-campo. Eu acho que a melhor tomada de decisão seria para colocar o Eric ou para colocar até o Rodrigo Nestor como uma alternativa ali no meio-campo. O Eric como uma peça um pouco mais defensiva, né? Porque o Eric participa do combate também, mas com infiltração no ataque, tanto é que tem 6 gols nessa temporada. O Nestor como um cara um pouco mais para controlar jogo com passes, etc. Então eu acho que poderia ter sido qualquer um desses dois como uma melhor opção, porque aí você voltaria a ter seu trio de meio campo, você conseguiria competir melhor contra o meio campo do Corinthians nesse aspecto, e o ataque aí sim você ia ter uma ausência ali, né? Só que aí talvez a subida do lateral no momento com bola poderia suprir essa falta de alguma forma e o time continuar tendo algum poder de fogo contra o gol do Corinthians, porque isso praticamente não aconteceu na expulsão do Everton Ribeiro em diante. E a gente viu o Bahia sofrer muito para ter essa manutenção de posse de bola quando ficou com um homem a menos. No primeiro tempo, o Bahia tem uma média de 5 passes por minuto. Isso é uma média interessante de um time que troca aí mais de 200 passes no primeiro tempo, 250 passes para cima. No segundo tempo, o Bahia tem uma média de 2 passes certos por minuto, cai para menos da metade. O Bahia é dominado em termos de passes trocados, né, em dinâmica de jogo, pelo Corinthians. E, como eu disse, não é isso que o Bahia está acostumado a fazer dentro de campo. Então o time sente esse aspecto. E por mais que eu repita, a defesa se comportou bem, a defesa foi punida talvez de uma forma muito dura, porque o único chute certo do Corinthians entrou. Mas eu acho que o Bahia correu muito risco ao permitir que o Corinthians tivesse tanto esse controle de meio campo. Deveria ter combatido isso melhor para se preservar dentro de suas principais características mesmo. Acho que talvez não tenha sido a melhor tomada de decisão, mas uma tomada de decisão que não é inédita, né? A gente sabe que os laterais do Bahia fazem essa recomposição de meio, que sobem, que o Ceni gosta de usar um terceiro zagueiro ali, ou colocando o Mingo na esquerda muitas vezes também. Então a gente sabe que isso acontece, o Ceni já fez isso em outros momentos, só que nessa noite eu senti que não teve o efeito esperado. E contra um time com a qualidade do Corinthians, um time que vem com a moral lá em cima pelo título, apesar do desgaste, apesar das ausências, acho que talvez não tenha sido a melhor escolha. Para além disso, acho que falta poder de fogo para o Bahia. O Bahia teve 14 chutes no jogo, foram 12 da grande área. Nisso você pensa, pô, o time foi muito melhor que o Corinthians, foram 14 contra 9, em algum momento do jogo estava 10 contra 5, né, o dobro. Mas isso não se concretiza em grandes chances de perigo ou em grandes defesas do Matheus Donelli, porque foram só 5 chutes certos do Bahia no jogo, com 4 defesas do Donelli. E realmente, acho que o domínio que o Bahia teve, principalmente no primeiro tempo, deveria ter produzido mais, deveria ter exigido mais trabalho do goleiro corintiano, e não foi o que aconteceu. Acho que o Bahia poderia ter aproveitado melhor as fragilidades do Corinthians, as fragilidades peculiares, particulares dessa noite, né, desse contexto, como as ausências dos jogadores, o desgaste físico. O Bahia deveria ter se aproveitado melhor disso para trazer um resultado positivo que seria fundamental nessa caminhada do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim não dá para achar que 1-1, com um homem a menos durante a maior parte do segundo tempo contra uma equipe qualificada como o Corinthians, é um péssimo resultado, porque não é. É um ponto conquistado num confronto direto dentro de casa quando você está em desvantagem numérica. Então, não é nada para se fazer alarde, mas eu acho que é uma estratégia que pode ser repensada para outros momentos em que isso possa vir a acontecer. Porque acho que perder tanta força, perder tanto número no meio de campo não fez bem ao Bahia, que tem como característica esse controle, principalmente na faixa central do campo. Então, acho que é basicamente por aí que passa esse tropeço do esquadrão dentro de casa contra o Corinthians, que, como eu disse, e repito mais uma vez, não pode ser visto como um grande tropeço, uma falha absurda, um erro inaceitável, porque é um adversário qualificado do outro lado e é uma partida em que você está com um homem a menos durante a maior parte da etapa final, então é difícil, é compreensível tudo o que acontece. Mas é isso, meus amigos, comentem aqui embaixo mais uma vez, quero a opinião de vocês, estão felizes com esse ponto ou ficou o gosto amargo dos 2 pontos perdidos? Se inscreve aqui no canal, compartilha com seu amigo rubro-negro, com seu amigo tricolor. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo, até a próxima.